Aula 5 vai ser sobre atenção e suas aplicações. Então, a gente vai ter aqui um plano de aula, a gente vai começar com o conceito de atenção em redes neurais, o que é, nossa atenção implícita e explícita. Depois a gente vai seguir para falar sobre o modelo Transformer, a gente vai falar sobre esse modelo que ele veio e tomou assim, a NLP por completo praticamente. Hoje em dia o estado da arte em NLP ele é baseado no Transformer, e assim, para várias tarefas diferentes. E agora ele também está começando a ser aplicado também em mais áreas. O que o Transformer tem a ver com a atenção? O Transformer ele é um modelo que ele é feito, assim, ele é centrado em atenção. Não é que seja a única camada, ele também tem as camadas lineares e tal, mas ele é um modelo feito ele centrado em atenção. E depois a gente vai terminar falando sobre várias arquiteturas derivadas do Transformer, ou então que elas usam a atenção de algum modo. A gente pode entrar um pouco nas questões de como que eles fizeram o Transformer visual, que saiu agora, falar um pouco sobre a Seigan e por aí vai. Seigan é uma GAN que usa atenção. Então, bora lá. Parte 1, atenção, representações contextuais. Então, bora lá. O que é atenção? Toda rede ela vai aprender uma versão implícita de atenção. Isso aí é o que acontece. Então, você pode ver isso com a magnitude do jacobiano. A gente falou isso quando a gente teve aquela aula sobre interpretação de redes convolucionais. Então, qual é que é a ideia? O jacobiano ele vai mostrar como que uma função muda em função das entradas dela. Então, o que você faz? Você pega a saída da rede, por exemplo, uma rede de classificação, vamos dizer assim. E aí você pega uma saída relacionada ao set. Vamos dizer que você está tentando classificar dígitos. Aí você tem uma saída que ela diz a probabilidade daquele número ser um set. Você pega ela e você computa o jacobiano dela em relação a todos os pixels da entrada. Os caras com maior valor, com o valor mais alto no jacobiano, eles são os caras que, se você aumenta eles, você aumenta o máximo possível a chance daquela imagem ser classificada como um número 7. Então aquilo é onde a rede está prestando atenção para dizer se isso é um 7 ou não. Os caras com valor mais negativo, eles na verdade também são importantes. A rede está prestando atenção deles para dizer, ok, se esses caras aqui ficarem altos, então a chance aqui ser um 7 é muito baixa. E por fim, vai ter os caras com o jacobiano próximo a zero, eles são os caras que a rede não está prestando atenção, que ela não tá sendo relevante para aquela imagem. Mas a gente vai falar aqui principalmente da atenção explícita. A atenção explícita é quando você você quer colocar um bloco na rede, um jeito dela realmente pegar uma entrada e ela ver algumas partes, ela prestar mais atenção, ela focar mais algumas partes da sua entrada, elas serem mais relevantes e outras partes serem mais ignoradas. Então a gente fala que ela computa scores ou pesos rápidos. E o que a gente quer dizer por isso? Bem, você vai ter geralmente... Aqui eu estou lidando com dois tipos de entradas. Você pode ter três, na verdade. A atenção que a gente vai falar aqui, ela usa 3 entradas, principalmente. Mas você tem casos de atenção só com 2. E aí você vai ter o quê? Você vai ter um XI num tipo de entrada e um HJ de outro tipo. E você vai computar um certo score, um valor que geralmente tem a ver com a similaridade entre esse XI e esse HJ. E aí a saída da sua camada vai ser um somatório dos XIs ponderados por esse S de J. Isso vai te dar a Jésima parte da saída. Tá? Então, qual é que é a ideia disso aqui? Essa ideia, por que pesos rápidos? Porque isso aqui é mais ou menos o que rola quando você tem uma camada de uma rede neural, só que esses S's eles são computados a partir da sua entrada. Então eles não são uma coisa que demora, entre aspas, a ser atualizada porque você tem que passar várias entradas, computar o gradiente e voltar. Não. Esses caras eles vão variar para cada entrada. Cada entrada que você coloca diferente, você vai terminar com S's diferentes. Então é por isso que a gente fala que eles são pesos rápidos. E, como assim isso aqui dá essa noção de atenção? Bem, o XI, vamos dizer que é a nossa entrada principal. Então, para um exemplo J, quando eu for computar aqui o score do HJ para cada XI, note bem, o que vai rolar aqui os caras que esse score é alto, eles vão ser muito relevantes para a nossa saída. E os caras que ele é baixo, eles vão ser irrelevantes. Então, aqui já aparece essa noção que os caras que esse score, que essa atenção é mais alta, eles vão ser mais relevantes para a saída dessa camada do que os caras que ela é mais baixa. Então aqui ela seria uma camada que dada duas entradas, um X e um HJ, para cada J ela ia pegar os XIs e pensar, ok, qual desses caras são relevantes, e com isso ela gera a saída dela. Então bora falar em interpretações. Tá, a atenção ela pode ser vista de vários modos.
Um jeito é uma memória seletiva. Isso aqui se aplica principalmente naquela noção de atenção que a gente viu na aula sobre sequence to sequence. Que você tinha duas redes neurais recorrentes, e aí uma delas computava a atenção em relação às saídas da rede de encoder. Então, o decoder ele computava a atenção em relação aos sumários da rede de decoder. Então, ele estava olhando para a memória dele, para o que veio anteriormente, para os sumários anteriores, e ele estava pegando alguns para serem mais relevantes, e alguns ele estava descartando. Então, por isso que a gente fala que ele é como se fosse uma memória seletiva, porque ele está olhando lá para o passado, algumas partes ele diz, ok, isso aqui não é relevante para mim no momento, vou jogar fora, algumas partes, ok, isso aqui é muito relevante, eu vou ficar. Também tem a noção de aprender um grafo. Eu não falei o que é um grafo, então e eu não disse que era obrigatório para o curso, então não vou entrar em detalhes aqui. Quem conhece grafos vai terminar, olha, nossa, realmente dá para ver mais ou menos como eu estou aprendendo um grafo. Mas, se não, não esquenta. Mas é uma interpretação interessante de atenção, ver essa que ela está aprendendo um grafo em que você vai ter os nós são as partes da entrada e os pesos nas conexões é a relevância delas. Mas mais para frente isso. Ou um mapa, e também você pode ver como sendo um mapa ou dicionário suave. Tá? Então, mapa ou dicionário suave. Esse vai ser o modelo, essa vai ser a interpretação que a gente vai terminar abordando. Então, vamos seguir aqui para ver o que isso quer dizer. Então, aqui a gente também tem atenção, a gente tem tipos de atenção. Tá? Quais são esses tipos de atenção que a gente tem? A gente tem hard attention, que eu resolvi traduzir como atenção rígida, não sei como é que está sendo a tradução padrão, que o que ela faz é gerar um one-hot encoding. Então vamos voltar aqui rapidinho. Quando você tem aqui, você tinha esses SIJs. Na atenção rígida, quase todos os... todos menos um cara vão ser 0, e esse cara vai valer 1. Então, o que vai acontecer é que vai ter um xi, que ele vai ser multiplicado por 1, então ele sai aqui, o yj é igual a xi, e todos os outros são multiplicados por 0, então a gente joga todos eles fora. E aí, portanto, quando você tem uma atenção rígida, o que você faz é, dado uma entrada, ela vai pegar uma seção dessa entrada e dizer, isso aqui é a única coisa relevante. O problema da atenção rígida, um dos principais problemas para a gente, pelo menos, é que a gente não pode otimizar ela com backpropagation, a gente não pode usar a retropropagação dela. Porque essa saída de 0001, ou 001, 000, enfim, ela é uma saída que não é derivável. Ela é discreta, na verdade, é mais forte ainda. Ela não chega nem a ser contínua, ela é sempre discreta, sempre um cara é 1, todo o resto é 0. E aí, isso quer dizer que a gente não pode usar retropropagação. Você consegue criar blocos com isso, você consegue treinar coisas, mas você vai ter que usar métodos de aprendizado por reforço. Em geral, isso aqui termina sendo menos eficiente. Então, termina que essa é uma das principais limitações que a gente, do ponto de vista desse curso que a gente está tendo agora, vai ter em relação à atenção rígida e o porquê que a gente, basicamente, não vai mais abordar ela. E a gente também a soft attention, ou então a atenção suave. Também, não sei como é que é a tradução formal disso, mas eu estou usando o termo atenção suave. E a ideia é que ela gera um vetor unitário. O que é um vetor unitário? É um vetor que a norma dele é 1. Tá? Muitas vezes a gente vai um pouco mais longe, a gente vai tratar como uma distribuição probabilística. Então, além da norma ser 1, cada termo está entre 0 e 1. Você não tem termos negativos. Tá. Coisas legais dela. A primeira é que, assim, aqui a gente era muito tudo ou nada, né? Então, tinha uma parte da entrada que eu dizia, isso aqui é relevante, acabou. Enquanto nessa, eu posso ter mais nuance, né? Eu posso, por exemplo, sei lá, vamos supor que a nossa entrada tenha 10 partes, a gente quebre ela em 10 partes, melhor dizendo. A gente pode colocar um meio em 4 dessas partes e 0 no resto. E aí, isso está gerando para mim um vetor unitário, E o que eu estou dizendo tem essas 4 partes aqui que elas são igualmente relevantes da minha entrada e que eu quero manter todas elas. Aí naquela somatória vai ter essas 4 partes, elas vão ser ponderadas igualmente e você vai ter um resultado. Isso é uma das vantagens legais, porque ela tem essas representações, vamos dizer, um pouco mais ricas do que as representações que a Hard Attention tem. Um outro lado dessa moeda, que seria um pouco de uma desvantagem, é que ela vai ter uma tendência maior a sempre dizer que alguma coisa tem um mínimo de relevância, então é um pouco mais difícil para isso daqui representar os casos em que você realmente quer gerar uma única saída, que apenas uma parte da sua entrada é relevante e todo o resto você quer jogar fora mesmo. Ela vai ter uma maior dificuldade em lidar com esse tipo de casos, a atenção suave. Mas assim,
não é um problema que quebra muita gente em geral. Ela consegue aproximar esse tipo de coisa e muitas vezes o caso é que realmente vão ter partes que, por mais que elas não sejam tipo super relevantes, assim, na verdade a minha entrada tem uma parte dela que é 90% relevante, tem outra que é 10%. Então assim, por mais que ela não seja muito relevante, tem algum elemento ali que vai ser útil. Já vou mostrar alguns exemplos para a gente ver tipo, o que é que eu estou querendo dizer com relevante e tudo mais. E aqui é a vantagem principal, e assim, é o que é o motivo que a gente vai usar ela praticamente, é que ela é otimizável com retropropagação. Então assim, quando a gente começou aqui o curso, como a gente estava vendo aqueles blocos computacionais e tal, quando você está lidando com deep learning, com redes neurais e com retropropagação, você termina que você está fazendo uma escolha de limitar um pouco o que é que você vai poder usar. Então você vai estar usando blocos que eles são computáveis e que eles são diferenciáveis. E aqui a gente vê isso novamente porque a Soft Attention, uma das vantagens principais, uma das coisas mais legais dela é a gente poder fazer backpropagation por ela. Sim, uma vantagem em relação à atenção rígida. Então bora lá. Vamos falar agora dessa questão do dicionário, né? Que eu falei que a gente vai pensar nessa interpretação do dicionário ou mapa suave. Então, gente, o que é um dicionário ou mapa? Aqui eu estou usando basicamente os termos de Python e de C++, tá? São estruturas que a implementação interna ela é distinta, mas o propósito delas é igual. Você também pode pensar que aqui a gente está falando de um banco de dados, tá? E a gente vai ter pares de chave e valor. Então, nós temos uns pares que tem um elemento chave e um elemento valor. Aqui, um exemplo. E aí, a gente vai fazer uma busca. O que é uma busca? A gente compara a busca com as chaves. E se uma chave é igual ao que estamos buscando, a gente retorna o valor correspondente. Então aqui a gente tem as chaves, elas são capitais, os valores são as coordenadas dela. Se eu perguntar qual é que é a coordenada de Brasília, eu vou aqui, comparo, não é essa aqui. Ok, Brasília, eu retorno que ela está a menos 15,83 de latitude e menos 47,92 de longitude. Aqui as coordenadas dela. Então isso aqui é a ideia do que é um dicionário, do que é um banco de dados geral. Só um parênteses bem rápido é que você pode também lidar isso aqui como sendo um conjunto, que é quando a chave é igual ao valor. Quando a sua chave é igual ao valor, então você na verdade só quer saber se está presente ou não está presente no seu conjunto, né? Porque quando você retornar o valor, ele vai ser igual à sua busca. Agora, gente, o problema disso aqui é que é rígido. Então isso aqui na verdade parece mais com atenção rígida. Se você faz uma busca e a chave não está aqui, a gente não retorna. Ou sei lá, você retorna um valor padrão, algo do tipo. Então se eu for perguntar, tá, onde fica Bruxelas? Bruxelas não está aqui, então não tem um retorno. Disso já a ideia de um dicionário suave. Então a gente vai ter de novo os pares de chave e valor. Só que na busca agora a gente vai calcular uma noção de similaridade da busca com as chaves. E aí depois a gente vai retornar os valores ponderados pela similaridade. Então bora voltar aqui. Vamos supor que Bruxelas, quero pensar Bruxelas. E eu tenho uma similaridade bem simples. Ela vai ser, vamos dizer, 1. Se as duas cidades estiverem no mesmo continente, e ela vai ser 0 do contrário. E aí depois a gente normaliza isso, tá? Então bora lá, Bruxelas. Tá no mesmo continente que Paris? Tá, os dois estão na Europa. 1. Tá no mesmo que Brasília? Não. 0. Tá no mesmo que Londres? 1. Tá no mesmo que Berlim? 1. Tá no mesmo que Tóquio? Não, 0. Então aqui a gente vai terminar com Paris, Londres e Berlim com 1. A gente normaliza, então cada um deles tem um peso 1/3. E qual é que é o meu retorno? O meu retorno é esse valor vezes 1/3, mais esse valor vezes 1/3, mais esse valor vezes 1/3. Essa é a ideia de você retornar uma ponderação pelas similaridades. E assim, e isso, a primeira vantagem disso é que a gente tem um resultado mesmo que a busca não esteja entre as chaves. Então, antes, quando eu perguntava, onde fica Bruxelas? Não tinha nenhum retorno. Agora não, agora eu vou retornar aquele valor. Se você usar mesmo essa ideia tão tosca de similaridade, na verdade, você vai ter algo bem por aqui. Então, assim, você vai retornar algo bem próximo de Bruxelas, na verdade. Eu acho que o erro no norte-sul é 0,11 graus e leste-oeste é tipo 1 grau e um pouquinho. Então, assim, é uma coisinha legal. Mas, enfim, além da gente sempre ter um resultado, mesmo que a nossa busca não esteja exatamente entre as chaves, isso aqui vai ser diferenciável, porque isso aqui novamente é essa coisa suave, né? A gente está gerando valores, similaridade e ponderando. E ponderar, gente, é só um somatório com multiplicação. Então é um troço que é super de boa da gente diferenciar. Beleza? Então, ok.
vamos ver agora exemplos dessa ideia do dicionário suave ou da atenção como um dicionário suave aplicadas no problema de responder perguntas visualmente. Então, o que é responder perguntas visualmente? O problema é você tem uma imagem e vão ser feitas perguntas sobre essa imagem e você tem que conseguir responder essas perguntas. Então, bora lá. A gente vai ter Q são as perguntas, K são as chaves e V são os valores. Tá? Então, no caso, as chaves e os valores, elas vão ser regiões da nossa imagem. Então, vai vir uma pergunta, eu vou computar a similaridade dela com essas regiões. Sinal de que assim, a gente tem domínios diferentes, não é um problema. O que importa lá na hora de você computar a similaridade, você tá lidando com esse tipo de coisa já. E aí, a partir dessa similaridade, a gente vai retornar uma ponderada entre esses valores, entre essas regiões. Então, bora para a pergunta. Qual o número da camiseta do jogador de branco? Então, o que vai rolar? O que vai rolar é que, por exemplo, a gente tem esses caras aqui, eles são jogadores. Então, vai existir algum nível de similaridade deles com a nossa pergunta. Então, aqui a gente vai ter uma leve atenção na região onde eles estão. A bola é branca. Eu estou perguntando qual é o número da camiseta do jogador de branco. Então, vai ter uma leve similaridade aqui entre a bola e a minha pergunta. Esse cara aqui é um jogador também. Vai ter a similaridade deles. Mas mais importante, ele é o jogador de branco. E aqui é a região onde aparece um número. Então, a ideia é que, computando essa similaridade, a gente gera uma atenção muito forte ao redor disso. Então, o que vai ser meu retorno? Vai ser uma coisa ponderada com valores pequenos disso aqui, valores pequenos dos arredores dele, valores pequenos desse cara, valores pequenos da bola e um peso bem alto para essa região. Então, o resultado disso aqui, quando tiver a saída, vai ser uma imagem que ela é formada fortemente por isso daqui. E aí, daqui a gente, por exemplo, pode passar por outra atenção, que nessa nova imagem vai de novo seccionar ela, e aí depois de quebrar em seções, ela vai procurar o lugar com maior atenção, e aí provavelmente ela vai encontrar esse ao redor do 17 como sendo o lugar que ela tem que prestar mais atenção, e aí vai retornar agora uma nova saída que foca ainda mais nesse número. E aí depois você passa pela a sua camada de classificação, a sua camada de regressão, que vai jogar como saída o número 17. Beleza, então bora ver aqui a atenção como dicionário. A gente tem 3 entradas, K, Q e V. Então, K são as nossas chaves, Q são as nossas buscas e V são os nossos valores. Qual é que é a saída? É o somatório da similaridade de KI com o QJ. Então, essa aqui vai ser uma saída para cada J. Multiplicada pelo valor I. Você vai fazer um somatório disso, né? Então, é o que a gente está falando. A gente vai ponderar os valores I para todos os Is. Em função da similaridade, em função daquele nosso score lá do começo, entre o KI e o QJ. Então, o QJ é a sua busca, o que vai gerar essa saída aqui. KI são todas as chaves existentes. Representando isso aqui com os nossos blocos computacionais, o que a gente tem? A gente tem que a gente vai pegar o K e o Q, vai gerar uma similaridade entre eles. Nós que aquela ideia dos blocos computacionais, né, ela pode ser alto nível, pode ser baixo nível. Então aqui eu estou dizendo assim, vai gerar uma similaridade. A gente já vai ver que conceito de similaridade é essa, quem são as similaridades que a gente quer. E aqui vai ter um V, tá? Que é o valor. Peguei a similaridade, peguei o V, multiplico eles, e aí eu faço esse somatório, gero minha saída. Isso aqui gera um YJ, note bem, tá? Então, se você quiser gerar todos os YJ, você vai ter que ter vários desses. Então, ó, K, Q e V, a gente vai estar lidando com matrizes, porque essa página de neurais, né, as coisas terminam sendo matrizes, e as chaves, buscas e valores, elas vão ser vetores. Então, cada um vai ser um vetorzinho, computar a similaridade entre esses dois vetores, multiplicar pelo valor, e aí fazer somatório para gerar a nossa saída. Então, agora vamos pensar sobre a similaridade, né? O que a gente vai ter como similaridade. E tem muitas opções. Assim, basicamente, cada similaridade leva a um conceito distinto de atenção. Existem muitos conceitos de atenção, gente, muitos mesmo. Mas aqui eu vou focar principalmente no conceito que ele está tendo mais sucesso, que ele é usado no Transformer, que ele é usado para ir bem em NLP. Então, aqui o nosso foco vai ser mais vai ser caminhando na direção dessa atenção que é usada principalmente hoje em dia. Mas eu acho que vale a pena, eventualmente, vocês terminarem o curso aqui, vocês terem mais tempo, vocês irem atrás de outro tipo de atenção. Então, beleza. A maior sucesso que a gente vai falar aqui, ela foi o produto escalar seguido de uma escala, de uma divisão, tá? Então, qual é que é a ideia? A ideia é que a gente vai ter que a similaridade entre o K e o QJ é o produto escalar entre eles dois. Porque isso aqui aproxima a gente aquela noção da similaridade cosseno, né? Que é o ângulo entre os dois
entre os nossos dois vetores. Então, se esse ângulo ele é próximo de zero, então esses caras são bem similares. Se ele é próximo de 180, eles são opostos. Então, a ideia dessa similaridade é essa, que caras similares vão ter valores altos aqui e caras diferentes vão ter valores baixos. E aí depois a gente faz essa escala aqui, que é dividir por raiz de n. N é a dimensão do KI e do QJ. Agora, lembra que eu tinha falado que a gente tinha que ter um vetor unitário, muitas vezes uma probabilidade? Para isso, a gente vai ter que fazer uma normalização que a gente passa um softmax. Então, o que a gente faz? Multiplica o QI pelo KJ, divide por raiz de n, aplica softmax. João, para que a raiz de n? Tipo, ok, faz sentido a similaridade, faz sentido a softmax, porque o raiz de n? O raiz de n é só para a gente ajeitar um pouquinho a softmax, porque se você lembrar, a softmax ela também tem aquele mesmo problema da sigmoide, né? A gente tem uma sigmoidezinha, e aí para valores muito para cá, muito altos, ou também valores muito negativos, o gradiente é ruim. O gradiente ele é bem ruim, aí ferra a backpropagation, a gente não consegue treinar direito a rede. Essa divisão por raiz de n, ela joga o nosso cara um pouco mais para trás. Ou aqui ela joga mais para o centro, melhor dizendo, né? E aí isso melhora o gradiente. Então com essa melhora do gradiente a gente consegue treinar melhor a rede. Então esse raiz de n está aqui principalmente para isso, essa divisão. É só para a gente melhorar o treinamento da rede. E aí, bora ver aqui, ó, para um dado QJ, a saída final dele é o quê? Computa a similaridade dele com K1. Computa a similaridade dele com K2. Computa o produto escalar dele com K1, K2, até o Kn. Até o Km. Não precisa ser o mesmo número de chaves, é igual a dimensão dela. Você pode ter M chaves e N dimensões. Computei esse produto escalar, divido todos eles por raiz de N, aplico a softmax. Isso aqui vai gerar a minha similaridade. Então, isso aqui vai gerar valores de similaridade do QI com cada um, do QJ com cada um dos Ks. Então, para cada QJ eu vou ter isso. Se a gente fosse pegar, a gente ia ter vários blocos desses, né? A gente vai ter um bloco desse para cada Q, e aí vai sair a similaridade dos Qs com todo mundo. Mas aí vai ter uma ideia da gente simplificar um pouco as coisas, porque essa ideia aqui, por exemplo, esses vários produtos escalares, eles podem ser simplificados como sendo só um produto entre duas matrizes. Então, eu vou pegar o K e multiplicar pela transposta do Q. Então, imagina que aqui eu tenho as minhas chaves, tá? K1, K2, K3. E aqui eu tenho as minhas curves, Q1, Q2, Q3. Tá? E antes elas tinham o mesmo formato, era tudo desse jeito aqui. Aí eu transpus aqui para ficar assim. Quando eu multiplicar elas, o que vai acontecer? Nesse quadradinho aqui, eu vou ter o produto escalar entre K1 e Q1. Nesse quadradinho, eu vou ter o produto escalar entre o K1 e o Q2. Nesse quadradinho eu vou ter o produto escalar entre o K1 e o Q3. Nesse vai ser o K2 e o Q1. E nesse vai ser o K3 e o Q1. Então, por exemplo, aqui eu vou ter que, na linha I, coluna J, eu tenho a similaridade entre o KI e o QJ. Aqui, posição IJ tem o produto... no momento o produto escalar apenas, vai ter o produto escalar entre o KI e o QJ. E agora a gente pode pegar e jogar isso aqui num bloco todo. Então, primeiro a gente vai fazer esse produto escalar entre o K e o Q. A gente faz esse produto de matriz entre os dois. A gente divide isso por raiz de n e aplica a softmax. A softmax, gente, ela vai ser aplicada nesse sentido aqui, no sentido das colunas. Por quê? Porque aqui é a similaridade do Q1 com o K1, Q1 com o K2, Q1 com o K3. Então, eu aplico a softmax aqui para normalizar esses caras, eles ficarem lá naquele formato de distribuição de probabilidade. Beleza, terminei de fazer isso aqui, multiplico pelo V. Quando eu multiplicar pelo V, a minha saída vai ser exatamente aquele somatório dos Vs ponderados pelas similaridades. É exatamente o que eu vou querer. Então pronto, esse aqui é o nosso bloco computacional de atenção. Assim, a maioria das bibliotecas já tem ela implementada, então você não tem que lembrar totalmente qual. Mas a ideia principal é essa, que você vai ter chaves, buscas, você vai querer computar a similaridade entre elas, e aí a sua saída vai ser os valores ponderados para as similaridades. Pronto, essa é a ideia geral de atenção. Mas, gente, até agora a gente não está aprendendo nada. Assim, a gente está, mas a rede ela não está tendo aprendizado, né? Tudo isso aqui... não tem um lugar que a gente vai fazer uma retropropagação. Note que assim, é uma operação interessante, é uma operação poderosa de qualquer forma. É uma operação que modificaria o gradiente das camadas anteriores e a saída para as camadas seguintes. Então, ela desse jeito já está interessante. Mas seria legal se a gente adicionasse nela também esse componente de aprendizado, de
Principalmente nessa parte da similaridade. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar a matriz de embedding para gerar o Q, o K, o Q e o V. Essa matriz é o que a gente vai aprender. Então, o que vai ter? A gente, na verdade, vai ter como entrada um XK, um XQ e um XV. A gente vai multiplicar esses caras para essas matrizes W, de pesos, né? Lembra, os nossos pesos são algo que a gente aprende. O WK e o XK gera o K, o WQ e o XQ gera o Q. E o WV e o XV gera o V. E aí daqui a gente só manda naquela camada de atenção. E agora a gente vai ter essa possibilidade de aprender esses pesos, de aprender esses embeddings, essas projeções que a gente está fazendo com as entradas para jogar elas para esse mundo aqui que a gente vai aplicar a atenção. Beleza, e agora vamos aqui para esse conceito basicamente final, que é o conceito de autoatenção. Esse conceito aqui, novamente, bem importante, ele vai ser usado muito no Transformer. E qual é que é a ideia? É uma atenção em que as chaves, as buscas e os valores são iguais. Então, assim, todo mundo é igual. A melhor interpretação que você tem disso é que a gente vai reescrever os vetores de entrada em função dos outros vetores de entrada. Então, bora dar um exemplo para isso aqui fazer sentido. Vamos olhar em processamento de linguagem natural. Então, bora lá. Cada palavra eu vou gerar uma representação para ela, tá? Assim, existem vários jeitos de gerar essas representações. Eu vou gerar uma representação para essa palavra. Essa representação é um vetor que, de algum jeito, ele está pegando o significado daquela palavra. Agora, gente, bora ver que, assim, palavras, elas têm vários significados, né? Você pega banco, banco pode ser um banco que você está sentado, pode ser um banco de areia, pode ser um banco de instituição financeira. Então, assim, verbos também têm muitos significados. Fazer, gente, fazer prova é um professor que ele está escrevendo as questões da prova, é um aluno que está resolvendo as questões da prova. Então, assim, fazer é um verbo. Então, a gente vai ter várias palavras que elas têm muitos significados. Então, você só gerar esse vetor que apresenta a palavra, você muitas vezes vai estar fazendo uma coisa genérica demais. Se você conseguir algo mais específico, é melhor. E aí é que vem a ideia da autoatenção. Porque, por exemplo, aqui ele tem essa frase. O animal não atravessou a rua porque ele estava muito cansado. Então, eu tenho a entrada inicial, vou passar pela autoatenção. O que ela vai fazer? Para cada palavra, porque agora cada palavra é uma busca, ela vai computar a similaridade com cada uma das nossas... das outras palavras, porque as palavras também são as chaves. Então, ó, eu vou pegar, por exemplo, o ele... eu vou computar a similaridade com todo mundo que veio antes. E aí eu vou ter que a similaridade alta com o, similaridade alta com animal. Isso aqui é uma coisa que a rede vai aprender a fazer, tá, gente? Aquela parte das matrizes dos Ws, ela vai aprender aqueles Ws de forma a que a representação desse cara tem uma similaridade grande com esses... com essas palavras. E aí, por que o ele está com uma similaridade grande com isso? Porque o ele aqui, ele não é só pronome masculino... ele não é só um pronome masculino direto. Não, ele é um pronome que se refere a o animal. Então, aqui, essa parte o animal vai ter muito peso. Esse aqui, não atravessou, vai ter algum certo de peso porque é a ação feita pelo animal. A rua vai ter alguma ligação. Mas aí você vai ter que outras palavras não vão ser tão importantes. Tipo, a ação em si de atravessar... o porquê eles não vão ter um peso tão grande. Então a gente vai computar essas similaridades, e aí as similaridades elas vão ser multiplicadas pelos próprios vetores dessas palavras, porque novamente K igual a Q igual a V, e eu vou fazer a soma delas para gerar uma nova representação dessa palavra, que agora é uma representação contextual, é uma representação que está levando em conta o contexto. Então, em vez dela ter todos os significados possíveis da palavra comprimidos em um vetor só, agora ela vai ter o que essa palavra está significando, o que ela está importando, dado o contexto que ela está inserida. E aí isso daqui melhora muito os resultados em processamento de linguagem natural, que é basicamente o que a gente vai ver na próxima parte da aula. Então, gente, resumindo, a atenção é uma técnica interessante com muitas interpretações. Uma delas é essa ideia de um dicionário suave, em que as buscas retornam somas ponderadas e não só valores fixos. Os pesos que a gente vai usar para essa ponderação são noção de similaridade entre a busca e a chave. São uma noção de similaridade entre a busca e a chave. Os valores são multiplicados pelos pesos somados, é assim que a gente pondera. E uma questão que é importante a longo prazo é que a complexidade disso tudo é quadrática, né? Então, para cada cara aqui, eu vou computar a similaridade com todo mundo e depois somar todo mundo. Isso aqui é quadrático em memória. E isso fica um pouquinho chato porque quer dizer que a gente não pode ter contextos muito grandes. Mas mantenha só em mente, temos a complexidade quadrática, mantenha em mente a noção de o que é a atenção. A autoatenção ela recebe um conjunto de elementos e aprende a representar cada elemento em função dos outros. Isso quer dizer que a rede pode aprender relações distantes. Então, mesmo você tendo se você tem
está passando para a tensão 100 vetores, ela consegue aprender uma relação entre o centésimo vetor e o primeiro, 200 vetores e tal. Então você tem essa noção da alta tensão, ela é útil para você ter como que a sua entrada se relaciona consigo mesmo em distâncias longas, em contextos longos, e ela vai permitir a rede representar o contexto. Então agora a minha entrada ela vai ser reescrita, ela vai ser vamos dizer, ressignificada em função do contexto dela. E isso aqui nos dá um aumento considerável de desempenho. Então, gente, vamos parar por aqui.